Bom dia, mais uma pregação do Evangelho de Jesus. E hoje não falo sobre o dízimo, se ele é da lei, se ele é da graça, que Jesus mandou dar dízimo na igreja. Aí eu lhe pergunto, primeiro eu já vou responder, dízimo é da lei. E tem uma parte do Novo Testamento que Jesus fala e os apóstolos falam para dar dízimo. É da lei. Quando os falsos profetas leem lá em Malaquias, aquilo lá é da lei. Malaquias é o quê? Livro dos profetas. É antes de Cristo. Então é da lei. Difícil de entender? Lá é mandamento para o povo de Israel, para os levíticos. Vamos ler. Vamos ler lá. Antes de ir lá, vamos ler Apocalipse. Essas igrejas que dão dízimo estão inseridas aqui, ó, na sétima carta da igreja de Laodiceia. A Laodiceia, a sétima carta, que significa essa é a última era da igreja de Jesus. A última era, nós estamos vivendo a última era. A igreja de Laodiceia é a última era. Quando você vê lá as cartas lá, de Apocalipse, primeira carta, segunda carta, cada carta é uma era da igreja. Éfeso, a primeira carta começou em Éfeso. Pode ler lá no livro de Efésios de Paulo. A igreja tinha o mesmo espírito, todos tinham tudo em comum. A primeira era Éfeso, era um Senhor. Agora nós estamos vivendo essa última cara, a última igreja aqui, as igrejas apóstatas não seguem Jesus, não obedecem o Evangelho. Apocalipse capítulo 3:14. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fora frio ou quente. As igrejas hoje é tudo frio e quente, tudo morno. Ninguém prega Jesus, ninguém é perseguido por pregar Jesus. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus vai vomitar essas igrejas apóstatas. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Desgraçado porque está fora da graça. Miserável porque não tem a riqueza do Evangelho. Pobre porque é pobre, não é rico na fé. Cego porque não enxerga. O Deus desse século já cegou. E nu porque não tem as vestes de Cristo, não tem as vestes de linho resplandecente. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Tem que passar por prova. Quem é cristão verdadeiro passa por provas. Para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrar na sua casa, é com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está falando que abrir a porta do coração. Para abrir a porta tem que se arrepender dos pecados. Porque hoje em dia nem pregam mais arrependimento. Fala que todo mundo é vencedor. Pode ver as igrejas aí, vem pegar sua bênção. Todo mundo é vencedor. Ninguém fala que você tem que se arrepender dos seus pecados. Falam? Estão falando? Pelo contrário, o que eles falam? Pega aqui o envelope. Coloque aí o dinheiro no envelope. Para ser curado tem que pagar? Vamos ver o que Jesus diz. A missão dos 12. Você tem que dar dízimo em igreja. Não confunda. Dízimo com oferta. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo eu estou falando. Vamos ver se Jesus pediu dízimo. Os 12 e a sua missão. Mateus. E chamando seus 12 discípulos, Mateus 10. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então Jesus dá poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí ele citou o nome dos 12 apóstolos, e depois Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: Não irei pelos caminhos da gente, nem entrareis em cidades samaritanas,
mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dá. Mateus 10, 8. De graça recebestes, de graça dai. Jesus está mandando cobrar ou está mandando dar? De graça recebestes, de graça dai. Então, quando esses falsos profetas vão lá em Malaquias, ler lá, estão lendo o livro dos profetas. Eles não estão lendo a justiça de Deus. A justiça de Deus é o Evangelho, é Novo Testamento. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ó, presta atenção. Nele no que? Novo Testamento. No Evangelho, nele se descobre. Está falando a justiça pela fé. A justiça é pela fé, não é pela lei. A justiça de Deus é fé, não é lei. Lei é Antigo Testamento. Então quando eles leem lá em Malaquias, lá falando que roubará o homem a Deus, estão lendo na lei. Aquilo lá é mandamento para a lei. Os sacerdotes estavam roubando o templo. O dinheiro que tinha que ser repassado, dinheiro não, no caso lá eram alimentos. Os alimentos que eram repassados para os levitas, que eles não tinham herança. Só ler lá os livros do Antigo Testamento. Os levitas não tinham herança. Então, os levitas tinham que ser, como é que se diz a palavra? Os levitas tinham que ser sustentados pelos sacerdotes do templo. Os falsos profetas não falam isso, né? É isso que está escrito em Malaquias. Roubará o homem a Deus. Porque eles estavam desviando os alimentos dos levitas. É alimentos para a sua sobrevivência. Pois é o poder de Deus. Vou explicar lá. Está cheio de pregação aí na internet que fala aí, ó. Só você abaixar aí, ó. Dízimo é alimento. Dízimo era para o sacerdote levita. E agora eu lhe pergunto, você está na lei ou na graça? Quem defende dízimo está na lei. Não pode defender dízimo. Dízimo é da lei. Graça é espontaneidade. Graça é prontidão de espírito. Graça. Ninguém te precisa colocar no seu coração que você tem que dar para a igreja. É prontidão. Eu nunca dei dízimo, querido. Nunca. E nunca vou dar. É oferta. Você coloca no envelope que você acha que tem que dar. Lê lá, Coríntios lá, quando Paulo falou para aquela igreja, uma igreja sustentar a outra. Uma igreja lá, de Acaia lá, ia sustentar outra igreja mais pobre. Prontidão, querido. Eles não tinham no coração o amor e ajudavam. Só que não era para a igreja, era para os irmãos da igreja. Que estavam passando fome. Não era para a igreja, não era para levantar templo. Era para ajudar os que estavam passando fome. Prontidão, oferta, é para isso. Então, se você está numa igreja que não te ajuda nas suas necessidades, sai fora. Sai fora. Na igreja de Jesus, querido, isso é reino da terra, isso é comércio. E Jesus aboliu tudo isso. Nós estamos na graça de Deus. Evangelho é Novo Testamento. Então, se você estiver na igreja que está usando Malaquias para te arrancar dinheiro, sai fora. Lá é lei. Não tem nada a ver com a graça. Aí eles leem lá o texto lá de Mateus. Eu já sei todos os textos que vocês vão ler lá. Vocês vão ler lá em Mateus e lá em Hebreus. Lá que Jesus estava censurando os escribas e fariseus. Que eles davam o dízimo do hortelã, do índolo e do cominho. Mas o que eles não faziam? Eles tinham que olhar o juízo e a misericórdia. O que é o juízo e a misericórdia? A fé, o evangelho. Ele está censurando. Ai de vós, escribas, porque vocês dais o dízimo. Ele está falando, vocês dão porque vocês estão no tempo da lei, vocês estão na carne. Vocês não estão na graça. Eu sou a graça de Deus. Vocês têm que olhar a misericórdia, o amor ao próximo. Se você estiver na igreja que não te ajuda, sai fora. Sai fora. Na igreja de Jesus, querido.
Jesus tem que ajudar o próximo, ajudar um mendigo na rua, ajudar uma viúva, ajudar uma pessoa que está desempregada, ajudar um irmão da igreja, que não tem nem dinheiro para comprar o gás, e você fala, tiram tudo que você tem, coloca no envelope e faz o sacrifício. Isso é mentira. Eu estava vendo lá o testemunho do rapaz lá que falou que achou R$50 lá no chão lá e depois deu para a igreja, fez o voto lá e deu depois um honrou. Que Deus, querido? Isso não é Jesus? Isso não é reino de Deus? Satanás faz sinais, prodígios e maravilhas para enganar. Deus quer a conversão do homem. Conversão. Você tem que se converter, se arrepender dos seus pecados. Jesus está chamando você para se converter, para salvação. Não é para reino da terra, querido. Essas pessoas que vêm para a igreja para buscar bênçãos terrenas, é reino da terra. Não é reino espiritual. Reino espiritual é isso aqui, ó. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação. Evangelho, Novo Testamento, o Testamento do Senhor, Jesus, para salvação. Não é para buscar curas, milagres, essas coisas. Pessoas que buscam isso vão ser enganadas. Estão sendo enganadas. Tem milhares de gente sendo enganada. Falso profeta. Pessoas não conhecem a palavra, muito fácil enganar. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Para nele. Aqui, ó. Romanos 1,17. O apóstolo Paulo diz, para a carta de Roma, para a igreja que é de Jesus. Você crê em Jesus? Sua igreja crê no Evangelho? Acredita. Acreditar. Porque nele, aqui, ó, nele se descobre, nele, tá vendo aqui, ó, nele o que? Nele, no Evangelho, no Novo Testamento, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Que de fé em fé? De conhecimento e conhecimento. Cada dia que você recebe um entendimento do Evangelho, você tem conhecimento, a sua fé vai aumentando em Jesus, em Deus, pelo Evangelho. Então é pela fé, não é pela lei. Quando leem Malaquias, estão lendo lei. É antes de Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gálatas. Não existe lei na igreja. A lei foi abolida por Cristo na cruz. Gálatas, capítulo 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado. Dízimo é da lei. O homem não é justificado. Sou dizimista. Eles falam, sou dizimista. E daí? Você é salvo porque é dizimista? Ninguém é salvo por obras, querido. Você é salvo pelo sangue de Jesus, pela fé, evangelho. Não é por obras. As obras vêm depois que você se converte, que você se arrepende de verdade, recebe o Espírito Santo, aí depois vem as obras. E não é porque você é dizimista que você é salvo. Vocês falam. Sou dizimista. Fala com o bate no peito e fala. Isso não salva, querido. Isso é obra. Você não deve falar, eu sou dizimista. Você está se justificando pela lei. Não se deve se justificar pela lei. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Está vendo? O homem não é justificado pelas obras da lei. O dízimo é da lei. Não, ele não é justificado. Mas pela fé em Jesus. Temos também crido em Jesus, para sermos justificados pela fé de Jesus. E não pelas obras da lei. De novo, não. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Vou ler de novo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, pelo Antigo Testamento, pela lei de Moisés. Não é justificado. Lá é mandamento da lei, dizem. É para os levitas, o sacerdócio passado. Nós vivemos o sacerdócio de Cristo. Cristo não era levita. Cristo vem da tribo de Judá. Cristo é da ordem de Melquisedeque. Aí eles vão ler lá em Hebreus lá. Que Abraão deu o dízimo dos despojos. Você está pensando nisso, né, querido? Despojo da guerra, querido. Ele devolveu. Que diferença, né? Devolveu. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. E quando Abraão fez aquilo, ele fez por fé, querido. Não é para
apenas uma ferramenta para se salvar. Mas o Evangelho não tinha chegado, Jesus chegou no Novo Testamento. Não é lá em Abraão. A fé aqui, ó, é o Evangelho. Oi. Vai, leva pra lá. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitua-me a mim mesmo transgressor. Então todas as pessoas que falam que dízimo tem que dar dízimo, tem que ser dizimista, tem que dar, a pessoa que fala, torna a si mesmo transgressor. Palavra da palavra. Você se torna transgressor. Da graça tem descaído. Ó, eu vou ler aqui. Se torna aquele mesmo destruir, constituir a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Você está morto para a lei. Desculpa, você está morto para a lei por quem? Pelo outro marido, por Jesus. Você era de outro marido, da lei. Aí você passa para ser do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é lei. Você vive para Jesus. Os mediadores do passado eram os anjos. Eles serviam de aio para trazer a Cristo. Mas Jesus já veio, Jesus está no Evangelho. Jesus está aqui, ó, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, quando você vem para Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. Você não está na lei. Então você tem que observar o Evangelho, e não a lei. Então quando eles lêem lá em Malaquias, eles estão lendo lei. Eles estão colocando lei na igreja. Então eles caem, da graça cai. Já caiu. Esse povo está todo caído. O povo que está na lei, caiu. A igreja que está na lei, caiu. Aí traz um monte de coisa da lei, lá do Antigo Testamento. Não devemos observar a lei, observar a graça. A graça de Deus é o Evangelho. A graça e a verdade veio com Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. Está achando que Deus foi visto por Moisés? Claro que não. Quem estava lá no Monte Sinai era um anjo. Moisés estava vendo um anjo. Está escrito, leia lá. Nunca leram o testemunho de Estevão? Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos. Era o anjo que falava no Monte Sinai. Foi o anjo que fez os sinais no Egito. Foram os anjos, o ministério passado é dos anjos. Então se você pode ver que essas igrejas aí, a maioria pentecostais aí, as pessoas ficam tudo pulando na igreja, anjos caídos. Está fazendo as pessoas pular, cair no chão. Isso não é Espírito Santo, não é obra do Espírito Santo. Crente orando em língua falando que está cheio do Espírito Santo. É Espírito Santo, querido? Isso não é Espírito Santo. Isso é anjo caído. Está fazendo vocês orar em línguas. Abre o entendimento. Abre. Jesus quer salvar. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Não aniquilo a graça de Deus. Não aniquilo. O Evangelho é a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. O que é de balde? Se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu à toa. Não devemos seguir lei, estamos na graça de Deus. Aí está cheio de gente que conhece isso, sabe disso, e começa a pegar coisas da lei. Aí fala, como é que vai sustentar o templo? Abre o entendimento, querido. Jesus está chamando para pregar e não para abrir templo. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Nunca leram isso? Ele não está mandando fazer templo. Você está fazendo porque você quer. Ele fala, tem que pagar porque você quer. Então assuma o seu compromisso. Se um dia abrir uma igreja, eu pago aluguel. Eu, Rogério. Anota aí o que eu estou falando. Anota aí, anota. Estou pregando e vai ficar escrito para a história aqui. Se um dia eu abrir o templo, eu pago o aluguel. Abre o entendimento. Deus não está mandando abrir templo. Está mandando pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. As pessoas não conhecem Jesus Cristo. Não conhecem Jesus. Não sabem o que Jesus disse. Não sabem o que Jesus falou. Tem que ler o Evangelho. Ler as palavras do Senhor. Quando você lê, absorve, o Espírito Santo te sela. O Espírito Santo da promessa. Se as pessoas não são seladas pelo Espírito Santo,
São selados pelo anticristo, pelo número da besta, o 666. Tá? Não sabe o que é o 66 não, querido? Você não sabe o que é o número 666? Vou ler para você quem é o 666. Para a Primeira Reis. Vamos ver o que é o 666. As pessoas não conhecem Jesus, querido. Não conhecem o Evangelho, não conhecem nada. Vai lá, 1 Reis, capítulo 10, 14. 666 é o que? Eram as riquezas que se traziam a Salomão. 666 peças de ouro para ele, para fazer lá o templo lá. Templo que Deus não pediu para fazer. Aí fala, mas está escrito que Deus pediu. Que Deus? Que Deus? Se Deus não falava no Antigo Testamento. Deus não pede para ninguém construir templo, querido. Templo de Salomão. Deus está pedindo construir templo? Templo é de Salomão, não é de Deus. O templo de Deus é o corpo. Nós estamos vivendo o templo, o corpo físico. As pessoas falam, não vai ter uma pessoa, o corpo de Cristo não habita numa comunhão, entre quatro países. Pode habitar, querido. Ninguém está falando que não pode. Ninguém está falando que não pode ter um templo, uma igreja. Mas o templo é o corpo. Nosso corpo é o templo. Mas a igreja pode armar uma igreja. Mas não para explorar, irmãos. Tem que dar o dízimo. Não é dízimo, querido, é oferta. É prontidão, você dá. Porque você sente no coração e você dá. Está escrito em Coríntios. Vou ler lá o texto de Coríntios. Aqui não tem texto fora de contexto não. Leio tudo. Leio Hebreus, leio Coríntios. Leio lá. Se precisar ler Malaquias, leio também. Que é lei. 1 Reis. E era o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano. 666 talentos de ouro. Aqui, ó. Aqui é o 666 aqui, ó. As riquezas de Salomão. Então essas igrejas está tudo no 666, ó. E era o peso de ouro que se trazia a Salomão. As riquezas de Salomão. Deus das riquezas. O que Jesus falou? Não poder servir a Deus e a Mamon. E era o peso que se trazia, era o peso que se trazia a Salomão cada ano. 666. O que faz lembrar esse número aqui? 666. Número da besta, né? Então, Salomão, número da besta. O que representa isso? Deus das riquezas. Deus do mundo. Deus aí que esses crentes ficam pregando aí. Como que fala? Deus do ouro e da prata. Deus do Antigo Testamento. Deus das riquezas. O Deus do Salomão. Ninguém pode servir a dois senhores. Abre o entendimento. Jesus está no Evangelho, Novo Testamento. Você só conhece Jesus, Deus, na pessoa de Jesus. No Evangelho. Primeiro livro de Coríntios. Deus mandou Salomão fazer o templo. Deus não mandou nada. Lá é a ordenação de anjos. Todo lá que se fala é falado pelos anjos. Como é que Deus mandava fazer um templo aqui na terra? Se ele falou, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Quem é que habitava no templo de Salomão? Vai, responda. Quem habitava? Deus não é, Jesus não é. Se o Altíssimo não habita, está escrito o texto. Não conhece Deus, não conhece Jesus. Lê o Antigo Testamento na carne. O Antigo Testamento se lê no Espírito. Lá é tempo da lei. Lá tinha que se obedecer, senão vinha uma maldição. Tem maldição na lei. Deuteronômio 20, capítulo 28. As maldições geradas no Monte Ebal. Quando você não cumpria a lei, vinha maldição. Todo o povo de Israel foi destruído, porque não cumpria a lei. Aí Deus, o que Deus fazia? Levantava nações para destruir Israel. Levantava todos os reinos que tinha no mundo. Aí Israel toda hora ia para cativeiro. Cativeiro da Assíria, da Babilônia, da Mesopotâmia, de todos os reinos da Babilônia e tudo. E ficava cativo lá. Aí Deus tinha que levantar um profeta para falar: vocês têm que voltar para a lei. Eles não obedeciam nem a lei. A lei de Moisés, no caso, lá atrás. Aí acontecia, Deus lá jogava as maldições que está escrito lá em Deuteronômio. Não conhece a história do povo de Israel? Não conhece a história da igreja? A igreja de Jesus começa no Evangelho. Livro de Atos. A igreja começa em Atos. Você tem que ler Atos. Lê Atos, querido. Vocês vão ver a história da igreja. Então, 2 Coríntios, número
9. 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração. 9, 7 aqui, ó. Isso aqui é graça. Graça de Deus é esse aqui, ó. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração. É no seu coração. Eu tenho que estipular valor para você dar, querido. Vamos fazer a campanha dos R$70. Vamos fazer a campanha do Salmo 91. Quem te pede isso é o Valdomiro, querido. Quem te pede isso é o Edir Macedo. Não é Jesus, querido. O Espírito Santo não pede isso. Todos esses pastores aí de rádio aí, tá pedindo dinheiro, abre o olho, querido. Deus não pede valores. Deus não pede valores. É cada um contribua segundo o propósito no seu coração. É o seu coração que define. Sempre foi assim. Não leia esse texto. Eu leio esse texto há anos. É cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Glória a Jesus. Isso é graça de Deus, querido. Graça de Deus é evangelho. Jesus falou para os discípulos ir curar. E é tudo de graça. De graça recebesses, de graça dai. Leiam o evangelho. Que tudo está escrito no evangelho. Não leiam a graça de Deus. Vão lá para a lei. Vão para o Antigo Testamento. Eu já fiz várias pregações sobre isso. O Antigo Testamento foi abolido. Está abolido por Cristo na cruz. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 4. Creia no evangelho. Creia no que está escrito. Creia na palavra. Esse povo aí está todo cego, querido. Tudo cego, não conhece o evangelho, não conhece a revelação. A revelação está aqui, escrita no Novo Testamento. Deus já trouxe para Paulo. Acredito que Deus falava muito com o apóstolo Paulo, para levar ele no terceiro céu. Então Paulo tinha o Espírito Santo. Ele recebeu as revelações. E não, 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Está vendo o que o apóstolo Paulo falou? Então, quem tem a esperança em Jesus, na salvação, fala com muita ousadia. Paulo já falava, escrevia isso aqui na carta para a igreja de Corinto. No qual a igreja de Corinto era uma bagunça. Leia aí, a maioria das cartas aqui, como o apóstolo Paulo escreveu, a maioria das cartas foi para a igreja de Corinto. Bagunça geral. As igrejas são hoje uma bagunça. As igrejas hoje estão tudo, a maioria dessas igrejas estão tudo aqui, ó, baseado em Corinto. Dons espirituais, oração de língua, caindo no chão, fala que são os dons. Tá aqui, ó, Corinto. Se já aconteceu isso aqui na igreja de Corinto lá, naquela época, imagina hoje, né, nessa apostasia que vivemos nos últimos dias. A grande Babilônia, essas igrejas apóstatas, todas Babilônias. Tá tudo lá em Apocalipse 18. São Babilônia, Laodiceia. Essas igrejas são Laodiceia. Fala, ó, minha igreja é poderosa, tem em todo o Brasil. Igreja de Laodiceia, tem todo o Brasil. Mas o evangelho não está. Não é pregado. Não adianta nada, querido. Não adianta ter igreja em todo o Brasil. A minha igreja é poderosa, tem no mundo inteiro. O evangelho não é pregado? Então não adianta. É obra do homem, não é de Deus. Essa obra não vai frutificar. Não frutifica. Cresce porque, por causa do dízimo. Né? Todo mundo dá dízimo, é por isso que cresce. Não cresce? Para de dar dízimo, querido. Pra você ver o que acontece com a igreja. Abre o olho. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés colocava um véu, porque o rosto deles brilhava quando ele subia no monte para receber as leis lá de Deus lá, lei lá dos anjos lá. Aí o rosto dele brilhava, ele colocava um véu, porque aquilo ali mostrava que aquilo era desvanecente, ele cobria, para os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ia passar, desvanecia, ia acabar, porque quando Jesus chegasse, ia acabar o templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, acabou a lei, para quem está em Cristo, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo já falou para a igreja de Roma, o fim da lei é Cristo, acabou os 10 mandamentos, acabou a lei, querido. Está na graça, a graça de Deus é o evangelho. Tem que observar o que está escrito no evangelho. É o evangelho que vai te salvar. Não acredite em pastores, falsos profetas, placas de igrejas, querido. Não é placa de igreja que vai te salvar. Quem te salva é aqui, ó, conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito. Você tem que chegar à estatura de varão perfeito. Conhecer aqui, ó. Não olhasse firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, esses falsos profetas ficam lendo o Antigo Testamento. Pode ver, querido, se a maioria das igrejas fica lendo só o Antigo Testamento, fica pregando só o Antigo Testamento,
Não pregam a graça de Deus. Não pregam o Evangelho. Pregam só mentira. Mentira atrás de mentira. Aí fala, que mentira, que mentira. Mentira que está no Antigo Testamento, querido. Eles pregam os textos lá, tem que dar voto lá, lê lá, voto lá, vamos fazer a campanha aqui, a corrente aqui. Tudo no textos do Antigo Testamento. Na graça de Deus não fazem isso. Não fazem isso no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não tem essas coisas de ficar pedindo dinheiro. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje mesmo, o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolido. Em Cristo é removido. Tem outras traduções que falam que é removido. O que é removido? Abolido. Aqui, ó, e até hoje, quando é lido Moisés, quando é feita a leitura da antiga aliança, quando é ficar lei lá, Moisés lá, que Moisés tem todos os sábados, está escrito no livro de Atos lá, todo sábado é lido lá nas sinagogas dos judeus. Então o véu está colocado no coração do homem. Quando vem para Jesus, se converte para Jesus, se converte verdadeiramente para Jesus, se arrepende dos seus pecados, aí esse véu é tirado. Aí o Espírito Santo que tira, o Espírito Santo te ilumina. Você é iluminado, porque a revelação está aqui, você é iluminado, você lê e entende, aí você é iluminado. Ó, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. É o que estou falando, está escrito, querido. Aqui, ó. Quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. Ó, versículo 14, 2 Coríntios 3,14. 2 Coríntios 3,14. Abolido o Antigo Testamento. Aqui, ó. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O qual foi por Cristo abolido. O que significa? A pessoa fala, tem que rasgar o Antigo Testamento? Não, burro. Entenda. Não tem que trazer coisa da lei para a igreja de Jesus. E é isso, você cai. Da graça tem que cair. É isso que Paulo disse aos Gálatas. Da graça você cai. Você fala que está na graça, mas está pegando textos da lei para aplicar na igreja. E é isso que os falsos profetas fazem. Eles usam os textos da lei, falam, vamos fazer uma corrente aqui. Toda sexta a corrente da libertação. Aí eu lhe pergunto, você nunca se liberta? Nunca se liberta? Jesus falou, todo aquele que conhece a minha palavra é liberto. João 8, 31 e 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas só se você permanecer no Evangelho. Essas pessoas não são libertas porque não permanecem no Evangelho. Não permanecem no Novo Testamento. Não permanecem na graça de Deus. Não permanecem na fé. Aí toda sexta, fazer corrente. A corrente de 7 dias, corrente, colocar dinheiro no envelope. Está sendo enganado. Toda semana corrente, toda semana campanha. Vamos fazer um voto toda semana corrente, toda semana campanha. Toda semana. As pessoas são enganadas. Nunca são libertas. Libertação é na hora, querido. Você vem para Jesus, você crê em Jesus, você é liberto na hora. O Espírito Santo entra uma força total no seu coração, que você é liberto. Você é curado de toda enfermidade, curado de todo mal, curado de toda maldição, de toda feitiçaria. E hoje o que as igrejas são? São centros de umbanda, macumba e feitiçaria, querido. Só tem feitiçaria na igreja, querido. Vem aí, traz o sal grosso, óleo ungido, isso é tudo feitiçaria. É tudo, como é que se fala? É misticismo. Trazem tudo lá dos pagãos lá da igreja católica, das outras religiões para a igreja. Coloca aqui um olhinho, aqui o óleo, aqui. Pode ver que é tudo comércio, tem que pagar. Você não paga? É de graça isso aí? É de graça esses martelinhos aí, ungido de Moisés? É de graça? Responda. É de graça? Você tem que pagar. Está pagando, querido. O que ele falou lá em Jesus? De graça recebesses, de graça dai. Está mandando fazer campanha, corrente de voto. Está mandando fazer sal grosso, óleo ungido, essas coisas que tem nessas igrejas aí. Não está mandando fazer voto, dar dinheiro para a igreja. Abre o olho, querido. Essas igrejas são apóstatas. Apostasia geral no fim dos tempos. Essas igrejas não seguem Jesus. São poucas igrejas que seguem. São poucas igrejas que observam os mandamentos de Jesus, o Evangelho. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. O Espírito Santo te ilumine, querido. Então quando você estiver lendo lá Malaquias, é lei, é Antigo Testamento todo. Quando ele abrir no Malaquias, você fala, opa, você está lendo lei, você está lendo o tempo de Moisés. O Malaquias, o profeta, está profetizando lá na época de Moisés. Vai falar, mas não é Deus que estava falando lá, que Deus, querido. Deus chega em Jesus. Deus se revela em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Você vai conhecer Deus lá em Malaquias. Deus se conhece em Jesus. O Salvador chegou. Evangelho, Novo Testamento, porta estreita. Glória a Jesus. A verdade veio com Jesus. Lê lá, João 1,18. A graça e a verdade vieram com Jesus.
A verdade está no Novo Testamento. Louvado é o nome de Jesus. Deus abençoe. Abre o seu entendimento. Abra o seu entendimento. Entendimento. Aqui, ó. Satanás quer te cegar. Abre o entendimento para compreender as mensagens do Evangelho. Veja as minhas pregações. Veja o Evangelho todo dia pregando. Tem pregadores aí que estão pregando. Alguns. São poucos.